Não houve estranhamento de sua família com essa escolha? Ah, bem, veja, isso é curioso. Meu pai, como eu disse, era advogado, né? Nessa altura, quando eu fui para a faculdade, ele já tinha se aposentado do Exército, né? Porque ele teve um problema de coração e ele tinha uma banca de advocacia aqui em São Paulo. E ele próprio depois se meteu mais em política, né? Mas ele era muito tolerante. Meu pai era uma pessoa de espírito aberto. Na verdade, não, na época era um pouco estranho que eu fosse fazer uma coisa que não se devia razão. Porque qual é isso vai dar no quê? Que profissão, né? Que profissão, né? Mas como meu pai era muito aberto nesse sentido, e não teve nenhuma reação negativa, não. Eu me lembro que mais tarde eu fui... eu hesitei muito, a uma certa altura, porque eu tinha um professor de economia chamado Paul Hugon, que era um francês também. Você viu um livro, História das Doutrinas Econômicas. Esse dava aula em português. Era o único que fazia isso. Dentro dos franceses que estavam ainda aqui na época, né? E o Hugon queria muito que eu fosse para a economia. E me arranjou, mas não se efetivou, um emprego como assessor econômico da Caixa Econômica Federal em São Paulo, né? Que não se efetivou. E eu acabei indo trabalhar na Faculdade de Economia mesmo, mas na área de administração pública, com um professor chamado Mário Wagner Vieira da Cunha. E lá tinha uma senhora chamada Lucila Herrmann, que era uma socióloga, e ela era como Florestan. Florestan é uma pessoa de rigor empírico, de negócio de fazer pesquisa e tal, empirismo, não sei o quê. Não é o Florestan que ficou famoso depois, que era o marxista, não. Naquela época, não. Ele era funcionalista e tinha fundamentos empíricos. Ele tinha paixão por pesquisa e tal. E quando nós fizemos o estudo sobre os negros, depois, mais tarde, eu criei um centro chamado CESIT, Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho, e a ideia do Florestan era de alguma maneira, repetir o que foi feito na Escola de Chicago. Pegar Chicago como um laboratório, pegar São Paulo como laboratório, né? No fundo, o que ele fez com os negros foi um pouco isso. Não foi somente os negros, foi São Paulo, como é que era como laboratório. Disso depois derivou para os outros estudos que nós fizemos sobre empresário, não sei o quê. Bom, mas aí quando eu fui para a Faculdade de Economia, estava a Lucila Herrmann. E a Lucila também era pesquisadora. Então, ela me obrigava a fazer um levantamento. Naquele tempo, ela estava falando sobre classe trabalhadora. E tinha a chamada Lei dos 2/3. As pessoas, 2/3 dos operários tinham que ser brasileiros. Então, você tinha registro disso num prédio que está por aí até hoje, aqui no centro de São Paulo. E eu fiz muita pesquisa de documento lá, sobre essa Lei de 2/3. E eu e a Maria Silva de Carvalho Franco, que depois virou também. Nós trabalhávamos com a Lucila Herrmann. Bom, aí nessa altura, o Mário Wagner era muito amigo do Florestan. Então, e o Mário, que era uma pessoa de muito boa formação, na verdade de antropologia, virou professor de ciência da administração, porque não tinha vaga, que era coisa de cátedra naquele tempo, mas ele se formou nos Estados Unidos, tinha uma formação muito boa. E, uma certa altura, vagou um lugar de professor de História Econômica, da Faculdade de Economia, assistente. E o Mário me indicou para lá, para Alice Canabrava, que era uma historiadora. Então, eu fui trabalhar em História Econômica. Eu fui primeiro assistente, o que era uma coisa um pouco escandalosa, porque o primeiro era o principal, né? E eu tinha 20 anos, eu não tinha nem terminado a faculdade. O reitor teve que baixar uma portaria para me autorizar a dar aula. E a Alice, que era muito rigorosa, primeiro ela me fez dar um curso de História Econômica da Europa, para a Faculdade de Economia. Bem, eu não sabia nada, né? Eu tinha lido História Econômica Geral do Weber, conhecia o Zomba. Então, isso para que eles não conheciam. Na Faculdade de Economia, esses autores não eram, né, habituais. Então, com isso, eu dei curso lá, de História Econômica. E aí eu assisti também às aulas de Economia, da Faculdade de Economia. Eu tinha uma base de Economia na filosofia, assisti na Economia os cursos que não eram lá grande coisa, eram bastante discutíveis. E a Alice me fez fazer uma longa pesquisa, onde depois foi o DOPS, aqui em São Paulo, e hoje é a Pinacoteca. Naquele tempo era o arquivo. E no arquivo, sobre a cidade de São Paulo no século XVII, XVIII, sei lá o quê, eu fui fazer um curso de leitura de documentos da época, né? Porque a grafia, para poder entender, não sei o quê.
E ela era, como Florestan, muito rigorosa e tal. E eu tinha que trabalhar muito em levantar dados. Mas eu não estava... A minha vocação era muito mais teórica, né, na altura. Eu não entendia para onde é que ela queria chegar. Era dado, não tinha muita hipótese e tal. Bom, então tive um certo treinamento aí também, de um pouco de história econômica e li algo de economia. Eu nunca deixei de ler de economia. Então, pouco a pouco, eu fui me transformando em sociólogo. Aí houve eu e a Alice se desentendeu comigo, eu voltei já tinha terminado o curso. Aí o Florestan me levou de volta para a Faculdade de Filosofia e eu fui ser assistente, nem assistente, eu fui rebaixado. Eu era primeiro assistente, fui ser auxiliar de ensino do Roger Bastide. Bom, que era uma pessoa de outro tipo. E o que significava isso? Não era assistente, era auxiliar? Ganhava era bem menos. Marcado, não, ganha menos. Ganha menos, a hierarquia é menos. Ganha menos. Na prática, enfim, normalmente o primeiro assistente dá aula e o outro ajuda. Né? Na prática, como faltava gente, você sempre dava aula, mesmo sendo auxiliar de ensino, mas ganhava menos, tinha menos status. Era o Bastide, o Florestan, essa altura era o primeiro assistente do Bastide, ele tinha saído da cadeira anterior dele, ele era segundo assistente do Florestan, do Fernando Azevedo, e o Antônio Cano era o primeiro. Aí, quando houve possibilidade, o Florestan foi ser primeiro assistente do Bastide, já com a ideia de sucedê-lo. Né? Depois era a Gilda de Melo e Souza, que era a mulher do Antônio Cândido, era a segunda assistente do Bastide, e depois eu e a Maria Isaura Pereira de Queiroz, éramos auxiliares de ensino, da cadeira do Roger Bastide. O Bastide tinha sido meu professor, e o Bastide era uma pessoa discrepante do ambiente da época, porque ele não era durkheimiano, ele era de origem protestante, ele era, enfim, religioso, enfim, tinha uma religião. Isso não aparecia muito, mas ele era mais aberto do ponto de vista do que todo mundo era positivista, ou marxista ninguém nessa altura. Mas positivista, durkheimiano, weberiano, não sei o quê. O Bastide era eclético, né? E ele não fez, ele não seguiria a grande corrente de pensamento francês, que era durkheimiano, ou Marcel Mauss, não, ele vinha de outra. E ele nos fazia ler, meu Deus do céu, Les deux sources de la morale et de la religion, como é que chama? Bergson. Né? Bergson. Les Rires, que também é do Bergson. Ele lia Durkheim e psicanálise, e dava psicologia social americana. Ele era uma pessoa muito interessante, que no fundo, o que ele fazia era nos ilustrar. Né? O fenômeno religioso e as manifestações. Sim, porque ele estava estudando candomblé. Sim. Né? Bom, ele sempre teve preocupação com essas coisas, e ele conhecia muito o Brasil, curiosamente. Nunca falou português, sempre sabia escrever bem, mas falava muito carregadamente. Né? E morou 16 anos aqui. Né? Bom, e aí ele me fez, eu e a Maria Isaura, fomos fazer pesquisa para ele no Juqueri, que é um hospício aqui, de psicologia, psiquiatria e sociologia. Enfim, ampliou um pouco a minha cabeça nesse sentido. Depois o Bastide foi para a França, voltou e o Florestan subiu a cadeira. Aí, de novo, me colocou como primeiro assistente dele, e depois era o Renato Jardim Moreira, que na época era casado com a Maria Silvia, de Carvalho Franco, e a Maria Alice Bencarini. Elas duas eram auxiliares de ensino. Eu era primeiro assistente, o Renato era segundo assistente do Florestan. Bom, então aí foi o momento que eu realmente passei a virar sociólogo de verdade, fazer pesquisa, não sei o quê. Foi isso.